Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo, eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clica aí no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Bem galera, achei essa matéria bem interessante desse ano, né, da Folha, UOL. Polo magnético da Terra faz viagem misteriosa em direção à Sibéria. Bem galera, o grande irmão Afonso, já que não gosta que chame ele de professor, a gente sabe, ele vem tratando desse assunto, né? E ele como especialista na área, como geofísico, doutor em sismologia e um cara excelente, né? Um cara defensor da ciência de verdade, do real formato da Terra, ele vem nos alertando aí através de algumas medidas que ele teve acesso e ele por ter condições, né, de estabelecer ali uma crítica sobre essa questão. Então isso é um assunto bem sério. E essas matérias que vem trazendo, é óbvio que aqui vai ter uma ótica do sistema, mas eu estou trazendo esse vídeo, como tenho trazido sempre, apenas por uma questão de ética e alertar as pessoas para as graves situações, para catástrofes que possam vir a ocorrer. Bruno, quando? Não sei, gente. Se é agora, se é daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. É apenas uma questão de deixar um alerta aqui, tá? E antes que chegue aí os doutores do YouTube perguntando, polo magnético, você defende terra plana e falando de polo magnético? Gente, essa discussão aqui não tem nada a ver com formato de terra, tá? Essa discussão é única e exclusivamente voltada, né, para a questão da inversão magnética, que não tem nada a ver com formato de terra, se é bola, se é plana, né? A discussão desse assunto não tem nada a ver com isso, até porque a primeira pergunta que eu faço para esse cidadão é se ele já viu algum ímã esférico, né? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. Então, se você vai ver todos os tipos de ímã, uma pilha não é esférica e tem polos, os ímãs têm polos e não são esféricos, então isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. A questão aqui é a inversão magnética da Terra. É isso que a gente vem tratando. Eu vou inclusive deixar na descrição o vídeo do professor Afonso, que ele é responsável, né? Assim, ele sabe dessas coisas por ter autoridade para isso, no caso, né? Então vamos lá. Polo magnético da Terra faz viagem misteriosa em direção à Sibéria. Olha que coisa interessante, gente. Cientistas aceleram a atualização de um modelo matemático do campo e tentam entender por que ele está se deslocando pelo Ártico. Isso é muito grave, galera. Isso tem a ver com plasma, tem a ver com o domo. A gente sabe como funciona já, porque a gente já observou as explicações do professor Afonso e a cada dia isso vem se agravando mais, né? Isso que a gente tem é o que a gente tem notícia. Então, vamos lá. O Polo Norte magnético é incansável. Distinto do Polo Norte, é distinto do Polo Norte geográfico, ponto em que todas as linhas de longitude se encontram no topo do planeta. O polo magnético é o ponto, é aquele ponto que a sua bússola, ele aponta, inclusive. Isso pode vir a atrapalhar até um pouco. É claro que vai apontar sempre para o centro, né? Mas na realidade, ele está falando aqui até que por questões de navegação, dos últimos 150 anos, ele está se deslocando de maneira muito rápida, né? Então vamos lá. É o ponto que a bússola reconhece como norte. Então, você tem o polo norte geográfico, que é aquele ponto lá no meio do Ártico, mas você tem o polo magnético, tá? Que é aquele, a gente sabe que é o centro, né, da Terra. Então você tem o polo magnético, que é onde a sua bússola vai apontar. Então isso que é a gravidade da coisa, isso vem se movendo de forma acelerada, tá? No momento ele está 4 graus ao sul do polo norte geográfico, o que significa no Oceano Ártico, a 90 graus ao norte. A gente está falando aqui do polo norte, do polo geográfico, tá? Mas nem sempre foi assim. Na metade do século XIX, o polo norte magnético ficava muito mais ao sul da área do Canadá. Pelos últimos 150 anos, olha o que aconteceu, gente. O Polo Norte vem se deslocando, o Polo Norte magnético, onde a sua bússola aponta do Canadá para a Sibéria, tá? Olha só que coisa interessante, gente. Inclusive alguns dados como esse, inclusive do índice magnético nos oceanos, que foram lidos lá pelo professor Afonso, lá no vídeo dele, que eu vou deixar aqui na descrição. Essa mudança de endereço não pode ser ignorada, tá? Já que as bússolas magnéticas ainda servem de base para a navegação moderna, dos sistemas usados em aviões civis e militares, os que orientam o iPhone. Em 1965, cientistas lançaram uma representação matemática baseada em dados do campo magnético da Terra, a fim de acompanhar melhor a mudança constante de endereço do polo.
O World Magnetic Model é utilizado a cada 5 anos. A última atualização aconteceu em 2015, porque o campo magnético muda constantemente. Então tá aqui mostrando um CGI aqui da aurora boreal. No começo de 2018 ficou claro que a edição de 2015 não estava funcionando porque o avanço do polo na direção da Sibéria ganhou velocidade. É isso que eu estou querendo trazer para vocês, gente. Entendeu? Não estou querendo alarmar ninguém, não estou querendo aqui mandar ninguém comprar vela preta, não estou falando isso. Eu estou falando que é algo que vai acontecer, né? E a gente não sabe quando, né? Isso pode acontecer daqui a 50, 100 anos, não se sabe, mas que para o pessoal ficar alerta, né? Esse é o nosso objetivo, né? Por isso, os cientistas pela primeira vez atualizaram o modelo antes do prazo. O novo modelo foi divulgado nesta segunda, então eles adiantaram esses estudos, porque está muito acelerado isso, gente. O trabalho foi concluído em meio à paralisação parcial do governo americano e tal, os pesquisadores ainda estão tentando compreender os mistérios do interior. Aí está falando sobre o núcleo da Terra aqui, que está falando que aquela história do núcleo de ferro e níquel, né? Que está lá 6.000 graus, a gente sabe que não é por isso, tem a ver com plasma, tem a ver com domo, mas eles vão ter, aqui na matéria, eles vão ter que dizer isso, né? Para poder afugentar aí a massa, né? Mas na realidade a gente sabe que um núcleo de ferro e níquel a 6.000 graus não geraria magnetismo, até porque os materiais ferromagnéticos atingem uma temperatura e perdem as propriedades magnéticas. Por exemplo, o ferro ele perde a 700 graus e o níquel a um pouco menos. Então, na realidade, um núcleo de ferro e níquel que estivesse aí a 6.000 graus jamais geraria magnetismo, a gente sabe disso, né? Então a dança estonteante do Polo Norte magnético foi descoberta há quase 400 anos atrás. Aí está falando aqui um pouco sobre isso. Aí está falando aqui, o problema que ainda enfrentamos hoje é de que não temos um bom esquema para prever como o campo mudará. Então eles não sabem, né? Eles não têm noção de como prever isso, não tem previsão. É por isso que eu estou falando que eles estão se preparando para um evento catastrófico. Eu digo aí, falo sobre os caixões da FEMA, eu falo aí sobre outras questões que envolvem tudo isso. Então, na realidade, eles estão assim, de maneira ainda que subliminar, explicando aí que eles mesmos não têm controle sobre isso, né? Então é isso que eu queria trazer, o que eu achei grave nessa matéria aqui. Por isso, os cientistas começaram a rastrear o campo magnético em sua constante mutação. Os primeiros mapas magnéticos desenhados por navegadores em viagens de exploração revelaram, os navegadores que faziam isso, que os 2 séculos seguintes o norte magnético saltitou entre muitas ilhas e canais do arquipélago do Ártico. Então, isso tem a ver com plasma, né? com direcionamento, isso aí não tem nada a ver com núcleo de terra. Então, ele está dizendo aqui várias coisas. E ele está a caminho da Rússia, diz aqui. Aí vai falando aqui sobre o núcleo da Terra, que é uma coisa que não me interessa, que a gente sabe que isso é mentira. Aí está falando aqui, o mapa que conhecemos hoje, em sua forma atual, desde 1990, é criado por uma agência que responde à Administração Nacional da Atmosfera e Oceano. Gente, olha só, o mapa, quem faz isso na prática, não são os estudiosos que estudam o núcleo da Terra. Quem faz isso na prática, você vê que é a Administração Nacional da Atmosfera e Oceano. Isso tem a ver com plasma, né, atmosférico, isso tem a ver com outras características. Tanto que quem faz isso é a Administração da Atmosfera e Oceano. Tanto que o professor Afonso foi claro, eu li os dados do campo nos oceanos. Então, na realidade, é o que eu digo, gente. Então, aí está falando aqui de posicionamento de satélite, coisa que nos interessa, que a gente sabe que é balela. Aí tá falando aqui, vamos lá, tá falando sobre problemas que podem causar isso aí também, alguns problemas, só que eles são muito sucintos, né? Mas a gente sabe os problemas graves que isso causou ao longo da história e o que pode causar daqui para frente, né? Aí tá falando aqui, rastrear o campo magnético é parecido como prever o tempo, né? Então, é como um caso de previsão de tempo. É completamente impossível antecipar com certeza para onde o polo se moverá. Mas os cientistas podem chegar perto com uma previsão acurada, com base em muitos dados recolhidos, aí satélites, cacete, né? E observatórios terrestres. Observatórios, eu concordo, vão visualizar o plasma atmosférico. Os dados permitem que eles deduzam o campo magnético, tanto que quem fazia era a administração dos estudos atmosféricos. Então, gente, é algo assim, a peregrinação do polo, eles levam aqui meio que né?
mas é algo assim, é muito relevante para a gente prestar atenção. Então, sim, a inversão magnética ela está em pleno vapor, nós não sabemos ao certo quando será, né? Olha só, não é o fato, olha que coisa interessante aqui, não é o fato que o polo esteja se movendo, que é um problema, mas o fato de que ele esteja se acelerando nesse ritmo. Disse William Brown, geofísico do BGS, assim como o professor Afonso é geofísico também, o irmão Afonso, perdão. Quanto maior a aceleração ou desaceleração, mais difícil prever onde a coisa estará. Então, e aí está dizendo aqui que o modelo de previsão é incorreto. Aí está falando várias coisas aqui, cara. Eles não estariam tão preocupados, né? Assim, eles tentam não alarmar a população, mas eles não estariam tão preocupados se não fosse algo grave, é óbvio, né? Aí pesquisadores do governo dos Estados Unidos, aí estão preparando alguns mapas para tentar prever isso aí. Aí apocalipse geomagnético, provavelmente não. Olha lá. Tá vendo como é que eles sabem que algo pode acontecer, mas eles provavelmente não. Com as atualizações agora concluídas, os cientistas estão ansiosos para compreender as causas da corrida do polo rumo à Sibéria. Fica claro que há algo estranho acontecendo. Olha só, disse Phil Livermore, geofísico da Universidade de Leeds, na Inglaterra. Em múltiplas ocasiões durante a longa história da Terra, o campo magnético se enfraqueceu dramaticamente. O polo norte magnético deslizou para a porção sul do planeta, enquanto o polo sul magnético subia. O processo demorava alguns milhares de anos, e quando a força do campo magnético voltava ao normal, ele havia se invertido. Não, gente. Quando isso acontece, é uma catástrofe terrível. Assim, a gente tem ao longo da história vários eventos catastróficos, né, que dizimaram a população mundial. Nós tivemos dilúvio, nós tivemos outros acontecimentos. E é justamente nessa situação aí, tá? Então, na realidade, isso é um acontecimento horroroso, é terrível, né? A gente já tem, a gente prevê coisas catastróficas, tudo isso completo, gente, lá no canal do professor, do irmão Afonso, eu vou deixar aqui o link na descrição. A jornada recente do polo, bem como outras mudanças com o enfraquecimento do campo magnético da Terra, levou alguns cientistas a imaginar uma reversão como essa pode estar a caminho. Então, veja bem, gente, essa aceleração, é o que eles estão dizendo aqui, levou alguns cientistas a imaginar que a reversão está a caminho, tá? Então, é isso que eu vim trazer para você aqui, tá? Então, na realidade, a gente está aqui para alertar, não estamos aqui para deixar ninguém desesperado, não estamos aqui para ninguém fazer nenhuma loucura na vida, porque tudo está no controle do Criador, é óbvio, mas a gente está aqui para alertar, obviamente, e esse é o nosso trabalho aqui que a gente tenta fazer, né? Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço e até a próxima.